Quero saudar a todos com uma boa noite em nome de Jesus. Amém. Para nós sempre é motivo de bastante alegria, sempre de regozijo estarmos juntos na presença do Senhor, na casa do Senhor, para juntos compartilharmos aquilo que o Senhor reservou aos nossos corações nessa noite. Eu gostaria que você, depois de que louvamos ao Senhor, já oramos, já contribuímos ao Senhor, formalizamos alguns elementos do culto. Agora chegou um momento todo especial da parte de Deus, onde Deus irá falar profundamente aos nossos corações, irá falar ao coração da sua igreja nessa noite. Eu convido a você, em reverência à palavra do Senhor, a ficar de pé e vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 4. Iremos ler do versículo do 1º ao 8º. Gênesis, capítulo 4. Vamos ler do versículo do 1º ao 8º. Fala assim a palavra do Senhor. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Oramos ao Senhor. Senhor Jesus, nessa noite nós te louvamos e te agradecemos pela rica oportunidade, ó Deus, de lermos as tuas escrituras. Rogamos ao Senhor nessa noite, de maneira humildemente, depois de lida a tua palavra, o Senhor nos ajude e nos conduz, ó Deus, a expô-la de maneira fiel aos teus preceitos, Senhor. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, de maneira poderosa, ó Deus, que possamos, ó Deus, ser transformados, edificados e convencidos pelo teu poder, pela tua palavra. Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém. Poder sentar, irmãos. Irmãos, na década de 80, mais ou menos, surge um produto, né, na verdade é um shampoo chamado Denorex, né? Muitos conhecem, eu não era nascido na época de 80, né? Mas surge esse produto um shampoo chamado Denorex, que ele tinha um slogan parece, mas não é, né? Ele estava se referindo a uma medicação, algum tipo de remédio contra caspa, contra calvície, enfim, era um produto que sempre ele arrastou durante a década de 80, 90, sempre quando se falava Denorex, parece, mas não é. Nos anos 90, exatamente 99, mais ou menos uns 20 anos atrás, uma banda Catedral, ela lança também uma música que é chamada O Silêncio. E dentro de uma frase, né, da música, ela fala a seguinte maneira, que quando orardes ao Senhor, não serás como gentios que falam palavras que não são suas e que usam máscaras decoradas. Irmãos,
O texto que nós acabamos de ler, o livro de Gênesis, o primeiro livro Pentateuco, o livro escrito pelo Moisés, ele vem nesse capítulo 4, justamente relatar e decorrer toda a história sobre os dois filhos de Caim e sobre os dois filhos de Adão e Eva, que se chamam Caim e Abel. E ele vem apresentar justamente essa história, o comportamento e a vida de Caim, naquilo que ele aparentava ser, mas que não era, e o fingimento que havia no seu coração, usando máscaras, usando fingimentos para tentar enganar Deus, tentar enganar o seu próprio coração. Interessante, irmãos, que Caim, ele foi o primeiro filho de Adão e de Eva. Ele e seu irmão Abel, seu irmão mais novo, eles foram instruídos e receberam as mesmas instruções e os mesmos ensinamentos dos seus pais. Foram criados debaixo dos mesmos princípios. E principalmente, eles foram criados debaixo dos mesmos valores dos seus pais. Eles sugaram o mesmo leite materno e cresceram debaixo dos mesmos ensinamentos. Eles ouviram as mesmas histórias e aprenderam as mesmas coisas sobre o culto que agrada a Deus, sobre o culto que agrada ao Senhor. Mas o coração de Caim, apresentado nesse capítulo 4, não era reto diante de Deus. Ele não se sujeitou aos princípios de Deus, porque ele não se colocou debaixo da autoridade da palavra do Senhor. Caim, ele quis fazer as coisas de Deus do seu próprio jeito, que mostrar a sua própria justiça, ao invés de aceitar a justiça que vem da parte de Deus. Caim fingiu ser um adorador, mas na verdade ele era um competidor. O seu culto escondia apenas a sua máscara, a sua própria justiça que ele ostentava. E diante desse texto, irmãos, diante dessa leitura, dessa passagem que nós acabamos de ler, o texto, ele nos propõe a meditarmos nessa noite com o seguinte tema: Caim, um homem que fingiu ser um adorador. Vamos repetir? Caim, um homem que fingiu ser um adorador. Mas, irmão, quais foram as maneiras do fingimento de Caim, usando a sua própria máscara da sua própria justiça? Em primeiro lugar, Caim, ele fingiu sem observar os princípios de Deus sobre o culto. Foi justamente isso que nós lemos do versículo 1 ao 5. O livro de Gênesis, no capítulo 1, ele vem relatar e vem mostrar o início da criação. Aquilo que Deus fez bom, perfeito e agradável, aquilo que o Senhor construiu no Éden, aquilo que o Senhor fez, todas as coisas. Depois, lá no capítulo 2, o Senhor criou o homem, criou a mulher, foi feito fazendo todas as coisas para a sua honra e para a sua própria glória. No capítulo 3, vem apresentar a desobediência do homem contra Deus, a sua rebeldia. O homem peca contra Deus, e daí ele é expulso desse grande paraíso. Chegamos agora no capítulo 4, onde vai apresentar os dois filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. E a história, ela se parece de maneira até mesmo meio contraditória. Dentro de uma mesma família, com os mesmos dois filhos, recebendo as mesmas instruções, mas com corações opostos, com crenças, com valores diferentes. O texto, ele é apresentado aqui, que o servo Abel, ele é pastor de ovelhas. Caim, ele é agricultor, ele é lavrador. E diante disso, vão oferecer um culto ao Senhor, aquilo que estava no seu coração, aquilo que estava determinado pelo próprio Deus. Só que Abel, ele ofereceu, além do melhor, ele ofereceu as primícias, aquilo que pertencia ao Senhor, o melhor ele ofereceu ao Senhor. Já Caim não.
já Caim ofereceu aquilo que parecia seu esforço, dos seus próprios feitos, do seu próprio trabalho, aquilo que ele achava na sua zona de conforto e do jeito que ele queria oferecer ao Senhor. Porém o Senhor, Ele sonda o meu e o seu coração, Ele não conhece, e Ele sabe, e Ele só aceita o culto que é agradável ao seu nome, onde o seu nome Ele é exaltado. E desde os princípios, Deus nos ensina, como Ele vem falar na sua palavra em Hebreus 9, 22, que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Então, quando Adão e Eva, eles pecaram no Éden, Deus os cobriu com pele de animais. Gênesis 3, versículo 21, ele vem ratificar essa informação, nos apresentando que fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e para sua mulher os vestidos. Para cobrir a nudez de Adão e Eva, um animal foi sacrificado e o seu sangue ele foi derramado. Irmãos, toda pessoa que se achega a Deus para adorar e para cultuar o Senhor, precisava se aproximar-se por meio de sangue. Não que o sangue de ovelhas ou que o sangue de bodes pudesse purificar o coração do homem, mas o sangue desses animais apontava justamente para o sacrifício perfeito que viria na pessoa do segundo Adão, na pessoa de Jesus Cristo. Vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 3. Vamos ler o versículo 24 ao 26. Romanos capítulo 3, 24 ao 26, nos fala o seguinte: sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a que Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Então, a apresentação aqui do sangue, que seria um culto agradável a Deus, já se remetia na figura e na pessoa de Jesus Cristo. Foi para isso que foi cumprido o propósito de Jesus Cristo. Nós pecamos, merecemos a ira, o castigo de Deus. E agora o plano de Deus, o plano salvífico, na graça redentora, envia o seu único Filho, Jesus Cristo, um Deus triuno, a segunda pessoa da Trindade, que é justo, que é sacerdote, que é profeta, que é rei, que veio à terra como um de nós, que passou por as mesmas dificuldades que nós passamos, mas que injustamente foi crucificado, sua morte e morte de cruz, mas que ao terceiro dia ressuscitou, para que eu e você pudesse ter vida, para que eu e você, os eleitos de Deus, pudesse ter o regozijo de participar da família de Deus Todo-Poderoso. E assim termos a oportunidade, mediante o sacrifício de cruz, mediante o sacrifício de Jesus Cristo, pudéssemos agora poder cultuar o Senhor de maneira agradável ao Deus Todo-Poderoso. Na figura de Jesus Cristo, olhando para Jesus Cristo, nós podemos agora ser justificados por Ele e ser aceito por Deus. O nosso culto ao Senhor, o Senhor recebe como aroma suave as suas narinas por meio de Jesus Cristo. Por isso que só os eleitos do Senhor, por isso que só os crentes no Senhor podem adorar o Senhor. Por isso que só os eleitos de Deus, o Senhor recebe culto. Na figura de Jesus Cristo, não nos nossos próprios méritos, mas naquilo que o Senhor ortogou como forma plena de cultuar o Senhor. Por isso, irmão, cultuar o Senhor não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, não é dar o pior, não é dar o segundo, não é dar o resto, mas dar a primícia, dar o primeiro, dar o melhor ao Senhor. Cultue ao Senhor
com o melhor, porque é para Ele todas as coisas, assim o Senhor constituiu. Então Caim trouxe a Deus um sacrifício incruento, trouxe um sacrifício sem derramamento de sangue. Ele estava desprezando justamente o caminho de Deus, a palavra de Deus, as normas do culto divino. Ele queria abrir para Deus um caminho pelos seus próprios esforços, um culto do seu jeito, um culto que lhe agradasse, um culto que lhe fosse confortável, um culto que fosse da sua maneira, um culto que agradasse o seu coração, que massageasse o seu ego. Nós devemos ter bastante atenção, irmãos, na forma que cultuamos ao Senhor. O culto é para Deus e para Ele somente. Quando nós viemos adorar o Senhor, devemos ter a convicção que o culto não é para satisfazer os meus prazeres. Quando entramos na casa do Senhor, para cultuar o Senhor, devemos ter a relevância que não existe, que não deve ter nada que esteja fora dos princípios, aquilo que Deus determinou como elemento de culto. Porque aquilo que sobrepõe, aquilo que está à margem, fora daquilo que Deus decretou como forma de culto, ele se torna um culto antropocêntrico, ele se torna um culto egoísta, ele se torna um culto humanista, ele se torna um culto emocionalista, ele se torna um culto para um homem que agrade as pessoas, que lhe traga um conforto, que lhe traga um refrigério, que se sinta bem, que passe a semana toda atribulado, aperreado, cheio de pecado, mas que no domingo se sinta confortável e saia tranquilo para casa. Mas devemos ter bastante atenção, irmãos, e entender que o culto é para o Senhor. Ele é o centro do culto. Deus merece toda a honra e toda a glória, porque a Ele seja dada todo o louvor, porque ao Senhor pertence ao culto e pertence às nossas vidas. E o caminho de Caim é o caminho do humanismo idólatra, das suas próprias obras distantes da graça, um culto da sua autopromoção. Um outro ponto bastante interessante aqui, irmãos, é que Caim pensou que pudesse separar o culto da vida. Caim pensou que podia separar o culto da sua vida. Ele pensou que Deus estivesse buscando adoração e não adoradores. Jesus disse certa vez em João capítulo 4, versículo 23 e 24, a mulher lá de Samaria, que Deus procura não por adoração, mas que Deus procura por adoradores. Mas adoradores que o adoram o Senhor não de qualquer jeito, não de qualquer maneira, não com fingimento, não com máscara, não com suas próprias justiças, mas adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Deus busca nessa noite adoradores, homens e mulheres, igreja do Senhor, que se coloca diante de Deus o Pai, em espírito e em verdade. Verdade deve ser o caráter e a essência do cristão, porque Deus conhece o nosso coração, Ele nos sonda. E se há fora em verdade, fingimento, Deus conhece você nessa noite, Deus conhece o meu coração, Deus conhece a nossa igreja, Deus conhece o seu povo, e é justamente a palavra do Senhor está nos alertando nessa noite para isso. Não se comporte como Caim, não cultue a Deus da forma que lhe apraz, que lhe agrada. Existem regras, existem princípios que Deus determinou para cultuá-lo, e Deus conhece o profundo dos nossos corações. Deus não se pressiona com o grande luxo do nosso culto, nem com a nossa performance diante dos homens. Ele busca a verdade no nosso íntimo. Por isso, irmãos, se na nossa vida não for de Deus, e se a nossa vida não estiver certa, correta e andando dentro dos princípios de Deus, o nosso culto será abominável aos olhos do Senhor. O nosso culto será abominável diante do Senhor, porque culto sem vida é uma abominação aos olhos de Deus. Assim como está revelado e escrito em Isaías, profeta Isaías, capítulo 1, versículo 3. Um culto que não agrada ao Deus é abominável diante do Senhor, porque Deus não recebe. Por se tratar de um culto estranho, um culto que não está sempre
não está dentro dos princípios do Senhor. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. O versículo 5 vem confirmar isso, informando que ao passo que de Caim, a sua oferta, ou seja, o seu tributo, aquilo que ele ofereceu ao Senhor, o Senhor não se agradou. O Senhor não se agradou. E da forma que o Senhor não se agradou, Caim, ele irou-se sobremaneira e descaiu o seu semblante. Estamos meditando, irmãos, no seguinte tema: Caim, um homem que fingiu ser um adorador. E quais foram as maneiras do fingimento de Caim? E em segundo lugar, rejeitando a exortação de Deus. Vamos ler o que diz o versículo 6 e o versículo 7. O Senhor nos apresenta da seguinte forma: então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito, mas se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Mas a ti cumpre dominá-lo. Fingimento de Caim, rejeitando a exortação do próprio Deus. Ora, depois que Caim ofereceu a oferta ao Senhor, depois da sua rejeição, aquilo que foi abominável aos olhos do Senhor, a palavra de Deus nos diz que Caim, ele irou-se sobremaneira. Ele ficou revoltado contra Deus, ele ficou revoltado contra seu irmão, contra tudo, porque ele achava que Deus deveria receber aquilo que ele ofereceu do jeito que ele queria. Mas só que Caim, outrora, ele foi conduzido ao mesmo ensinamento que seu irmão Abel também teve. Mas ele não obedeceu aos princípios de Deus. Ele quis oferecer de qualquer forma. Achava que o Senhor ia receber de qualquer jeito a sua adoração. Então ele fica irado de maneira sobremaneira, ao ponto de cegar os seus olhos e não enxergar. Caim não apenas estava errado, mas não queria a correção de Deus. Caim, na verdade, quando Deus apresenta aqui no versículo 6 e versículo 7, Caim, ele não foi expulso por Deus a trazer a oferta errada, com a vida errada, e principalmente com a motivação que ele tinha errada no seu coração, mas sim o Senhor o exortou. O Senhor exortou: Caim, porque andas irado? Porque está descaído o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. O Senhor estava exortando, o Senhor estava alertando, o Senhor estava orientando, o Senhor estava corrigindo o Caim. Mas ele era muito orgulhoso, irmãos, a admitir os seus próprios erros. Ele preferiu o caminho de rebeldia e principalmente o caminho de desobediência ao Senhor. E muitas vezes, quando o Senhor está nos corrigindo, muitas vezes quando o Senhor na sua palavra está nos admoestando, quando aprendemos do Senhor aquilo que é correto, quando Deus está nos advertindo, quando Deus está nos corrigindo, muitas vezes tomamos posição como Caim tomou, dando as costas para Deus e não ouvindo aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Caim preferiu a rebeldia e a desobediência. Longe de se arrepender, Caim deu mais um passo para a direção do pecado. Porque em vez de virar as costas para o pecado, Caim, ele virou as costas para Deus. Caim virou as costas para Deus. Caim apresenta um culto estranho ao Senhor. Caim não ouve o chamado do Senhor. Caim não obedece a sua voz. Caim, um homem que fingiu ser um adorador. Caim, um homem que não seguiu os preceitos, os princípios que Deus determinara para o seu culto solene, para o seu culto que agrada ao seu nome. Porque Caim não escutou a exortação do Senhor,
Que nessa noite possamos estar com nossos corações em mente, com nossos ouvidos abertos a ouvir a exortação que o Senhor nos traz nessa noite. Que o Senhor quer nos corrigir, o Senhor quer tratar nossas vidas, o Senhor quer perdoar os nossos pecados, o Senhor quer nos ensinar a trazer de volta ao caminho do Pai. Não endureçais o vosso coração como Caim endureceu o dele. A palavra do Senhor no coração de Caim trouxe endurecimento, mas em nome de Jesus, a palavra do Senhor nessa noite, nas nossas vidas, trará quebrantamento. Em nome de Jesus, nessa noite, a palavra do Senhor aos nossos corações trará arrependimento. Que é isso que o Senhor espera de nossas vidas, é reconhecer que existe um todo-poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, que tudo criou para a sua própria glória, para que Ele fosse exaltado, para que Ele fosse glorificado. Mas nós, como seres humanos, como egoístas, olhamos para nós mesmos e queremos a nossa própria exaltação, a nossa autopromoção. Nós queremos satisfazer os ídolos dos nossos corações. Nós queremos satisfazer a nossa alma, nós queremos alegrar o nosso coração, mas devemos entender, irmão, que a nossa vida, o propósito para que Deus nos ensinou, e o propósito para que Deus nos criou, foi exclusivamente para glorificar a Deus e exaltá-lo dele para todo sempre. Essa é a primeira pergunta da nossa confissão de fé. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para todo sempre, exaltar o Senhor e glorificar, apresentar ao Senhor um culto sem mancha, um culto sem mácula, um culto agradável diante de Deus, com nossas primícias, com as nossas prioridades. Devemos cultuar ao Senhor. Caim, ao invés de se arrepender, ele irou-se. Em vez de voltar-se para Deus, fingiu e fugiu do Senhor. Caim, um homem que fingiu ser um adorador. Quais foram as maneiras do fingimento de Caim? Em primeiro lugar, vimos, irmãos, que ele não observou os princípios de Deus para o culto. Em segundo lugar, vemos que ele rejeitou a exortação de Deus. Em último e terceiro lugar, Caim teve um coração cheio de ódio e inveja do seu irmão. Vamos ler o que é que diz o versículo 8. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Então, estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. O coração de Caim estava cheio de ódio e cheio de inveja dos seus irmãos. Irmãos, eu convido a igreja a abrir em 1 João, capítulo 3, versículo 12. 1 João capítulo 3, versículo 12, a palavra do Senhor nos ensina assim: não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e a dos seus irmãos justas. Por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e a do seu irmão era justa. O apóstolo João nos diz e nos afirma que de nada adianta trazermos a Deus se o nosso coração é um poço cheio de inveja e cheio de ódio. Nossa relação com Deus não pode estar certa se a nossa relação com nossos irmãos está quebrada. O nosso culto ao Senhor, um culto que agrada ao Senhor, deve estar em plena comunhão, em plena reconciliação com nossos irmãos, para que o Senhor possa receber a nossa adoração. Deus não aceita as ofertas se o nosso coração não é reto diante dele e está cheio de mágoas. Ora, Caim nesse momento ele arma uma estratégia, onde a Bíblia nos coloca como o primeiro homicídio. Ele convida o seu irmão ao campo, maquinando o seu mal, maquinando a sua morte. Caim não apenas desejou no seu coração, mas executou o pecado, matando o seu próprio irmão, porque no seu coração havia muito ódio,
e principalmente muita inveja. Antes de Deus aceitar a nossa oferta, Ele precisa, irmãos, aceitar a nossa própria vida. Não podemos separar o nosso culto ao Senhor da nossa vida. Nossas músicas serão apenas barulhos aos ouvidos do Senhor, aos ouvidos de Deus, se a nossa vida não estiver em sintonia com a sua vontade soberana, aquilo que Ele determinou para as nossas vidas. Então Deus vai rejeitar as nossas ofertas em nossas mãos, se não honramos com as nossas vidas e nossas atitudes diante de Deus. As obras de Caim eram más, porque o seu coração era mau. Porque o seu coração, ele era do maligno, como as Escrituras nos ensinam. Ele não conhecia a Deus e nem cultuava a Deus, porque Caim, ele cultuava a si mesmo. Ele afrontava a Deus oferecendo uma oferta errada, uma oferta com uma motivação errada, com uma maneira errada. Ele queria enganar a Deus e ganhar status de adorador, quando na verdade ele passava de um competidor, quando na verdade ele passava do filho do maligno. E dessa forma, irmãos, o apóstolo João nos ensina, nos informa que ainda que a raiz do problema de Caim era a inveja, em vez de imitar o seu irmão, ele se desgostou em ver Deus aceitando a oferta de Abel e rejeitando a sua oferta. Em vez de aprender com seu irmão, ele quis eliminá-lo. Em vez de obedecer, ao invés de ele seguir o exemplo do seu irmão mais novo, que Deus aceitou a sua oferta, que Deus o corrigiu, que Deus o exortou, mesmo assim, ele resolveu, de maneira invejosa no seu coração, eliminar aquele homem que era o seu próprio sangue, o seu irmão, por inveja, porque Deus não aceitou a sua oferta, aceitou o seu tributo. Ele endureceu o seu caminho de rebeldia. Ele não apenas sentiu inveja, mas consumou o seu pecado, levando o seu irmão à morte. Levando o seu irmão à morte. E dentro desse texto, irmãos, dentro dessa exposição que nós aprendemos nessa noite sobre a história de Caim e Abel, um homem que fingiu ser um adorador do Senhor, um homem que usava máscara, um homem que não se conteve com aquilo que o Senhor separou, aquilo que o Senhor separou o justo do injusto, aquilo que o Senhor separou do joio do trigo, aquilo que o Senhor rejeita, que é o pecado de nossas vidas. Nós, com esse texto, nós podemos aplicar e aprendemos algumas lições para as nossas vidas. Em primeiro lugar, irmãos, que nós podemos aplicar nas nossas vidas é que Deus, Ele determina a forma de cultuarmos a Ele. O culto é para o Senhor, o culto é para Deus e da forma que Ele estabeleceu para as nossas vidas. Em segundo lugar, que nós aprendemos aqui nessa noite, uma segunda aplicação que não podemos verificar nesse texto é que a nossa vida deve ser um culto agradável ao Senhor. A nossa vida deve ser um culto agradável ao Senhor. Um culto que não se limita no espaço físico, geográfico e temporal de estarmos aqui nessa noite, nesse culto solene. Mas a vida do cristão é uma vida cotidiana, de um culto cotidiano, quando sairmos dessas paredes, como saímos dessa porta. A nossa vida como culto a Deus continua dia após dia. E a nossa vida tem que ser um culto que o Senhor receba. Um culto que o Senhor se agrade. Um culto que há rejeição de pecado. Um culto que há abstinência do pecado. Um culto que não se agrada com as coisas terrenas, que não se agrada com aquilo que satisfaz a nossa alma, que satisfaz os nossos desejos carnais, mas aquilo que o Senhor recebe com alegria. Que a nossa vida possa ser uma vida como uma vida de Abel, uma vida de adoração plena ao Senhor,
Que o Senhor ache nessa noite verdadeiros adoradores, homens e mulheres que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Que o coração de Deus se alegre com nossas vidas, não pelos nossos próprios méritos, não pelos nossos esforços, não pelas nossas dedicações, não pelas nossas contribuições, não pelas nossas ofertas, pelos nossos sacrifícios, aquilo que fizemos, que fazemos, porque o Senhor conhece os nossos corações, Ele nos sonda. Quando nós queremos nos autopromover, quando nós queremos a nossa alta exaltação, quando nós queremos a nossa alta promoção, mas que o Senhor enxergue em nós, remetido na pessoa de Jesus Cristo, a Ele, o Cordeiro, sem mácula, na figura de Jesus Cristo, que o seu sacrifício nos limpa. Ele morreu por todos os nossos pecados, e pelo seu ato, Ele nos justifica, e nos justificou, e está nos justificando dia após dia perante o Pai. Deus, quando olha para nós, enxerga Jesus Cristo, por isso que Ele recebe o nosso culto, porque há um sacrifício, um derramamento de sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E quando enxergamos essa verdade, damos ouvido à voz do Senhor, aquilo que Ele tem nos exortado dia após dia, abandono do pecado, tirando dos nossos corações todo o ódio, toda a inveja, para que o nosso culto possa ser um culto que agrade somente ao Senhor. E como assim naquela ilustração daquele comercial Denorex, parece, mas não é. E como aquela música de catedral que usam máscaras decoradas, que a nossa vida possa ser uma vida verdadeira e autêntica diante de Deus. Que possamos ser imitadores de Cristo, que possamos ser a imagem e semelhança do Senhor, para que o Senhor aceite o nosso culto a Ele. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, pela Tua palavra somente, pela exposição, Deus, daquilo que o Senhor quis nos ensinar nessa noite. Obrigado, Deus, obrigado porque a Tua palavra nos ensina, ó Deus, que devemos ser adoradores como Abel, não como Caim, que fingiu ser um adorador, mas que possamos, ó Deus, ofertar ao Senhor e cultuar ao Senhor da maneira que apraz o Teu coração, Deus, da maneira que Tu se agrada, da maneira que Tu é exaltado sobre todas as coisas, Senhor Deus. Olha para dentro de nós, Senhor Deus, e nos resgata, Senhor Deus. Que o sacrifício de Jesus Cristo nos possa trazer nessa noite, ó Pai, não endurecimento como foi no coração de Caim, mas que Teu Espírito é nessa noite, ó Pai, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, conforme o Teu poder que opera em nós, possa trazer nessa noite arrependimento, possa trazer mudança de vida, mudança de caráter, Deus. Que possamos, ó Deus, prestar a nossa vida como culto que agrade ao Senhor. Não queremos ter comportamentos egoístas, Senhor Deus. Não queremos ter comportamento, ó Deus, que são abominados aos Teus olhos. Mas queremos, ó Deus, ter um coração justo e reto perante ao Senhor. Por isso muda nosso caráter, Senhor. Muda a nossa vida. Muda a nossa família. Muda a nossa história. Restitui, Senhor Deus, a Tua família de Cristo, ó Deus. Traz vitória, dá vitória ao Teu povo, Senhor Jesus. E alegra os nossos corações com a Tua presença, ó Deus. Recebe, ó Deus, nosso culto ao Senhor, Deus, como aroma suave às Tuas narinas. Que o Senhor possa enxergar nos nossos corações, na pessoa de Jesus Cristo, verdadeiros adoradores. A Igreja Presbiteriana do Janga, que Te adora em espírito e em verdade. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor aplique a porção de Sua palavra em nossos corações. Que Deus nos abençoe.